O tema espaço-tempo, explorado por Albert Einstein em sua teoria da relatividade, é assunto recorrente no meio científico e amplamente abordado na ficção científica, contudo, pouco compreendido em sua essência. E para entender melhor o assunto, temos que abrir nossas mentes e expandir nossas consciências, pois parece que muito do que existe na ciência real, a ciência que está além dos livros acadêmicos, simplesmente não é conhecido ou explorado. Parece que há uma zona de conforto que funciona como um porto seguro onde a maioria dos autores desenvolve seus trabalhos. Mas isso pode ser ainda mais complexo e profundo. A ideia aqui não é traçar críticas, mas apenas conjecturar que podemos estar vivendo em um mundo onde o secretismo, a compartimentalização e a desinformação estejam trabalhando tendenciosamente para uma ordem oculta de poder. Podemos estar diante de uma indústria de entretenimento comprada que, por medo de sofrer retaliações de uma hierarquia de controle com orientações escusas, trate certos temas apenas de forma superficial, muitas vezes banalizando-os ao apostar, no mínimo, na ingenuidade do espectador. Então, para exemplificar o que quero dizer, vamos olhar mais profundamente em algumas questões e dar umas pinceladas nesta que é, talvez, a categoria mais instigante e interessante da literatura mundial, a ficção científica. Muitos autores se utilizam de extrapolações ficcionais que se tornaram comuns na maioria das histórias, mas que não são, em última análise, baseadas na ciência real, em avanços tecnológicos de vanguarda ou em futurologias plausíveis. Entusiastas e pesquisadores por natureza, os autores de ficção científica têm um campo imenso para explorar, mas muitas vezes pecam por se utilizarem de um senso comum em suas histórias, tornando-as mais do mesmo e com pouco valor conceitual para os amantes da ciência. Há também nas histórias certo grau de mecanização que deixa de lado aspectos importantes como a essência magnética do próprio ser humano, que quanticamente está ligado a tudo e, com isso, adiciona grande peso à equação. É o que muitos hoje chamam de espiritualidade, muitas vezes categorizada como misticismo, quando na verdade é simplesmente ciência que ainda não foi apropriadamente compreendida. Não precisamos ser cientistas, físicos ou matemáticos para escrever sobre espaço-tempo ou outros temas avançados, mas certamente precisamos saber pesquisar e buscar as informações em fontes confiáveis que abordem amplamente as estruturas e os aspectos fundamentais da natureza. Para isso, é importante conhecer os alicerces da vida, suas energias e interações fractais ressonantes, que nada mais são que algumas leis básicas que ajustam os blocos de construção da matéria no universo. Assim, podemos explorar a física e seus segredos apropriadamente, seja ela em seu âmbito mecânico ou quântico, e aplicá-las em nossas histórias. Hoje em dia, muitas pessoas ainda têm dificuldades em entender a física quântica, e não é para menos. Conceitos são abordados de forma equivocada e isso causa um contrassenso lógico que leva à confusão cognitiva. Quando o assunto é manipular o espaço-tempo, sinto-me na obrigação de expor algumas ideias pertinentes. Ao meu ver, tempo e espaço são efeitos colaterais, por assim dizer, e não forças fundamentais, como normalmente são tratados. Sempre que quisermos fazer com que algo realmente aconteça no universo, precisamos lidar com as causas de seus fenômenos e não com seus efeitos. O espaço está em expansão e o tempo é absolutamente relativo. Então, eles não podem ser responsáveis pela dinâmica das partículas fundamentais, pois não alteram as energias em si, as quais entende-se também como matéria, energia condensada ou próton. Eles apenas são efeitos da dinâmica dessas energias, assim como a gravidade também o é. O espaço existirá sempre que existir energia, e o tempo, que existe apenas em estado presente, existirá sempre que a energia estiver em movimento. O tempo, por não ser uma constante e sim uma percepção que temos do deslocamento contínuo, pode ser distorcido pelo eletromagnetismo e pela gravidade. Então, não devemos pensar em manipular o espaço-tempo para se alcançar objetivos. Isso seria ilógico.
Devemos, sim, alterar o estado da matéria ou a sua dinâmica interativa para que consigamos reflexos reais que resultem em alterações do espaço-tempo. Mas como isso é possível? Nós, seres humanos, não estamos aqui por acaso. Somos frutos de bilhões de anos de evolução e hoje nascemos com ferramentas evolutivas apropriadas para operar e prosperar neste universo. Somos capazes de alterar as energias, influenciar elétrons e fótons e, com isso, alterar a realidade. A estrutura do universo é eletromagnética e dinâmica, fractal e holográfica, e, sendo assim, está em constante movimento e construção. E o movimento pode ser torcido. E acreditem, induzimos, torcemos e alteramos a realidade a todo instante. O poder da intenção, da emoção e do estado de espírito em que nos colocamos nos põe a vibrar de forma a energizar o universo intencionalmente. Mas isso não é nada demais. Somos assim porque o universo assim é. Nossa consciência é o reflexo da consciência do universo. Nossos neurônios se comunicam em uma estrutura idêntica à estrutura do próprio universo. Na mecânica intrincada e entrelaçada da vida, todos somos co-criadores, pois tudo está sobreposto e ressona gerando padrões de interferência eletromagnética. E nós, seres conscientes, habitantes das fronteiras da evolução, ou seja, na vanguarda da recombinação universal conhecida como densidade, desenvolvemos habilidades que nos permitem captar, ampliar e redirecionar os campos primários e harmônicos das energias. Assim, interagimos e alteramos as coisas, dando forma ao universo e co-criando a realidade. A consciência é capaz de gerenciar as energias, criando padrões que mudam o aspecto da matriz, o ambiente tridimensional onde as infinitas densidades coexistem. E se somos capazes de mudar fundamentalmente a estrutura do universo em escala atômica e subatômica, então somos capazes de mudar tudo, pois tudo está interligado e conectado do micro ao macro. Tudo no universo é eletromagnetismo, e os fenômenos eletromagnéticos são escalonáveis, sempre apresentando os mesmos padrões, não obstante a escala. O padrão holográfico do universo é como uma grande foto, ou um jogo de espelhos, que quando um aspecto é mudado, todo o resto também muda. Assim, vamos entender melhor a mecânica do universo, a intrínseca e intrincada relação entre os prótons e a nossa interferência nas energias com seus reflexos no espaço-tempo. Somos capazes de afetar o espaço-tempo não porque agimos diretamente sobre ele, mas sim porque alteramos a realidade, fazendo com que o espaço e o tempo se moldem à nova condição, ao novo estado vibracional no qual nos encontramos. Isso acontece porque o coração é uma poderosa bomba eletromagnética que distorce o espaço-tempo. Mais do que a mente, ele é o responsável por alterar a realidade à nossa volta, emitindo 100 vezes mais eletricidade que o cérebro e 5.000 vezes mais magnetismo. Por isso, somos capazes de alterar a realidade, já que tudo no universo é eletromagnetismo, som, matéria, luz, etc. Usamos as nossas mentes como catalisadoras e direcionamos o poder do coração para co-criar a realidade do universo. Quando falamos generalizadamente da ficção científica, por exemplo, ao tratarmos de certos temas como a comunicação entre planetas distantes ou sistemas de propulsão das naves, vemos claramente a tendenciosidade em certos padrões da indústria do entretenimento. Pois naves espaciais que tenham a capacidade de se deslocar eficientemente em um universo potencialmente infinito só podem fazê-lo com tecnologias que atuam diretamente sobre as causas dos efeitos quânticos e não de outro modo, como vemos na maioria das abordagens ficcionais. Ou seja, tais naves devem ser capazes de alterar a realidade, utilizando-se do mesmo padrão usado pelo coração, mas com potência e amplitude em escalas muito maiores. E nunca usar sistemas propulsores por queima de combustível, nem mesmo atômico ou nuclear, pois mesmo que esses sistemas pudessem acelerar a nave até a velocidade da luz, o que parece ser tecnicamente impossível, de nada adiantaria diante as infinitas distâncias cósmicas. Com o domínio das tecnologias certas, como o controle das vibrações e das ressonâncias, é possível se produzir fortes campos magnéticos, fazendo uma nave perder massa, isolando-a dos reflexos espaço e tempo, atingindo aproximadamente 10% de sua massa original, fazendo-a vibrar em certa frequência que se desloque dentro da matriz. Isso se dá pela alteração do que podemos chamar variável localização, que cada partícula tem dentro da matriz.
Parte da assinatura de cada partícula contém a informação de sua localização no universo, pois cada próton tem a informação de todos os outros prótons do universo. E no momento em que essa variável localização é alterada, o salto quântico ocorre. A teoria acima citada se encaixa perfeitamente na ficção científica realista, que acontece quando a ficção busca extrapolar a ciência para alcançar, em outras áreas do conhecimento, estudos e informações que completem e expandam seus conceitos. Então, seguindo esta mesma linha de raciocínio, também é possível expandir o conhecimento, por exemplo, com os casos de abdução, que hoje, por meio de diversas técnicas científicas, podem ser confirmados. Segundo relatos de contatados, pessoas que tiveram contato com seres extraterrestres dizem que os mesmos explicam que, assim como a telepatia ou teleempatia, quando a comunicação se dá de forma cognitiva e empática ao mesmo tempo, é a maneira mais eficaz de comunicação no universo, atingindo a velocidade da luz ao cubo pelo chakra coronal, o salto quântico é, do mesmo modo, a forma mais eficaz de se deslocar no universo. E uma vez que o entrelaçamento quântico seja estabelecido, duas localizações se tornam entrelaçadas e a velocidade de comunicação deixa de existir, assim como o espaço e o tempo entre elas, permitindo que tanto a comunicação quanto o deslocamento ocorram sem lapsos. Teremos uma possível grande decepção quando descobrirmos que passamos tempo demais buscando respostas onde só há perguntas, direcionando nossos esforços para tecnologias limitadas que muitas vezes trabalham apenas na superfície da realidade e da dinâmica cósmica. Não espere entrar em um disco voador e encontrá-lo recheado de computadores. Os relatos dizem que não são os computadores os responsáveis por colocar as melhores tecnologias em funcionamento, e sim o próprio ser, um ser evoluído mental e espiritualmente, criado pelo universo, que entenda a mecânica do mesmo, que seja capaz de alterar a realidade entrando em coerência ressonante com outros organismos, consciências e até mesmo matérias, e que seja capaz de construir uma nave semiconsciente e induzi-la a mover-se. Como dito anteriormente, já nascemos com as ferramentas certas para agirmos neste universo, só precisamos descobri-las e utilizá-las. É uma pena, mas muitas informações importantes que nos ajudariam a entender como as coisas realmente funcionam foram perdidas ou suprimidas. Possivelmente por interesses, que não é o caso citá-los, informações sobre certas tecnologias que poderiam fazer com que a nossa civilização avançasse milhares de anos em pouquíssimas décadas, simplesmente podem ter sido desencorajadas ou mesmo proibidas, e findaram por cair no buraco do oblívio ou jogadas no porão do secretismo. Certos assuntos jamais são estudados, conversados ou publicados no meio científico convencional, mas sim, eles são reais. É impressionante comparar tecnologias que usamos hoje com tecnologias usadas por civilizações antigas, como os egípcios, sumérios ou mesmo, se você acredita, os atlantes e lemurianos. Fica nítido nesses momentos o acobertamento existente. Antigravidade e energia ponto zero são bons exemplos disso. O que hoje achamos ser ficção, lenda, alquimia ou magia parece ter sido amplamente utilizado por povos antigos para benefício de todos, seja na área da saúde, ciência ou espiritualidade. Conforta-me saber que o mundo está mudando e pouco a pouco estamos resgatando o que ficou para trás. E quando adicionamos essas pesquisas ao nosso estudo, ampliamos grandemente o nosso quebra-cabeça e começamos a tratar melhor e mais profundamente os assuntos abordados na ficção científica. Este foi um exercício para demonstrar que podemos e devemos pensar fora da caixa e pular fora do quadrado para buscar por meio de nossas próprias ferramentas, dentro e fora de nós, as informações que nos faltam para escrevermos as próximas linhas da ficção e da realidade deste misterioso, maravilhoso e infinito universo.